Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Nós vamos continuar as nossas aulas sobre a placa SIGE de automação residencial e predial. Nós vamos ver nessa aula como acionar as portas pelo aplicativo e também como ver o status das portas pelo aplicativo, e a gente vai ver como fazer a conexão com o interruptor, tá? Então é isso aí que nós vamos ver hoje. Roda a vinheta. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu aí então a conexão mais simples possível, inclusive ligando pelo acesso técnico aqui, pelos botões. Agora a gente vai ver como fazer a instalação mais prática, que é o que vocês vão utilizar realmente. Então deixa eu falar o que eu tenho aqui. Eu estou com as mesmas ferramentas da primeira aula, a fonte, a lâmpada, uma tomada aqui. Dessa vez eu estou utilizando a forma de emenda por esse conector Sindal, que é facilmente achado aí em casa de eletrônica. Eu estou utilizando aqui também essa caneta de teste, chamada chave de teste, para testar, ela testa a tensão. Então a gente pode descobrir, ela é muito útil para a gente descobrir qual que é o vivo da rede, né? Ou seja, a fase e o neutro. Então eu vou usar ela também, aqui o multímetro, o celular para a gente ver funcionando no aplicativo. Nessa aula a gente vai ver ele tanto acionando quanto mostrando o status do acionamento pelo aplicativo. Então é isso aí, vamos lá. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a lâmpada. Ela já está conectada aqui, igual na aula passada, com um fio indo direto para a lâmpada e um circuito aberto aqui vindo da tomada e aqui vindo da lâmpada. Então a gente viu que precisa ser ligado neste conector aqui, o que vem da tomada, que é o conector AC 127 volts. E aqui é para ligar o fase. Então se você estiver usando 127 volts, você vai ter um fase e um neutro. Aqui você vai ligar o fase. E aqui vai ligar o retorno da lâmpada, que vem do neutro. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Esse conector tem duas entradas aqui. Elas são ligadas juntas, porque eu posso ligar a fase aqui. E se eu precisar extrair uma fase para outro circuito, eu tenho mais um conector para isso. Então não liguem fase e neutro aqui, porque vai curto-circuitar. O que eu vou fazer, primeiro teste é o seguinte: eu vou ligar na tomada a lâmpada, para justamente saber se eu estou ligando do lado da fase. Então eu liguei lá na tomada, e aqui eu vou nesse aparelho aqui, detectar se a fase é aqui. Pelo jeito não é. A fase agora apareceu, ó. Então quer dizer que esse liguei certo de primeira, sendo que aqui é o neutro e aqui é a fase, ó, é o vivo, porque ele está dando tensão, ó, 110 volts. Então é isso que eu queria, ligando dessa forma, nesse sentido. Depois vocês podem até marcar o lado certo de ligar. Ligando nesse sentido, eu sei que a fase, o vivo, está nesse conector aqui que está separado. E eu vou parafusar ele aqui, da placa SIGE. Isso a gente viu na aula passada. A gente só não mediu se era o fase ou era o neutro, né? E aqui o retorno eu vou ligar no canal 1. Então pronto. Com isso a gente tem o circuito ligado. Eu já estou com a fonte ligada, igual a gente viu aí na primeira aula. Vou ligar na tomada e vou ligar o conector aqui da lâmpada. Então nós temos tudo ligado. Se eu apertar aqui o botão do acesso técnico direto na placa, a lâmpada liga. Então nós temos o funcionamento normal da SIGE automação. Como que a gente vai fazer a conexão para que seja de uma forma mais prática? Porque eu preciso levar isso via conduíte lá para o interruptor, para que a gente possa fazer o acesso via interruptor também. Para isso a gente pode usar esses conectores da placa aqui. Deixa eu desligar da tomada para não tomar choque. Então a gente pode usar esses conectores aqui, que a gente tem as entradas de 1 a 8. Então, relembrando, se eu conectar essa entrada, qualquer uma delas, no GND, que é o ground, ó, eu tenho um ground aqui, eu tenho
vários grounds indicados pela serigrafia na placa, ó. Aqui eu não tenho conectores, então eu preciso soldar um fio. Mas eu posso usar o ground que tem conector aqui da entrada da fonte. Eu posso usar esse ground também, que é o que eu vou fazer agora. Conectando qualquer uma dessas entradas no ground, eu estou pulsando a entrada. Pulsando a entrada, eu estou ligando e desligando, ou desligando essa entrada, a saída de potência, certo? E aqui, neste conector aqui, eu tenho as mesmas entradas nesse formato de cabo de rede. E aqui eu tenho as saídas lógicas para indicação de acionamento ou não. Nesse vídeo nós vamos usar só esse conector que é o de entrada, que também tem tudo aqui na legenda da placa, também está tudo indicado aqui. E a gente vai usar um cabo de rede comum, ó. Eu tenho aqui um cabo de rede comum. A gente vai cortar ele, porque eu vou usar ele com as pontas descascadas. E usar dessa forma. Então aqui o que eu vou fazer é ligar essa ponta que eu cortei aqui. Ligo ela aqui nesse conector RJ45 da placa. Certo? Então esse cabo vocês vão passar pelo conduíte até o interruptor. E aqui eu tenho as pontas do cabo. São 4 pares trançados. São 8 saídas. Então nós temos 8 fios aqui saindo. Eu na verdade consigo descobrir aqui qual que é pelo seguinte, ó. Eu conseguindo ver aqui qual que é o primeiro. O segundo eu vi que é o laranja. O primeiro é o branco do laranja, que é o branco com uma linha laranja. Então eu consigo saber aqui pelo cabo que esse, ó, é o par do laranja. O par do laranja ele é o laranja mais um branco com uma linha laranja. Esse eu sei que é a saída número 1. Que se eu encostar esse fio aqui no ground, ele vai acender a lâmpada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos improvisar aqui um ground. Fazendo da seguinte forma, eu vou desligar o ground da fonte, emendar esse fio aqui que eu arrumei. Esse fio também tem que passar pelo conduíte, porque é ele que vai no interruptor fazer a conexão com o fio laranja, branco laranja, né? Então eu vou emendar aqui esse fio aqui, pode ser um fio qualquer. Eu vou emendar ele nesse ground da fonte. Feita essa emenda, eu coloco ele de volta aqui e aparafuso. Então eu tenho um ground nesse fio branco. Deixa eu descascar ele também aqui. E vou descascar o fio branco com laranja aqui, porque a hora que eu pulsar ele no ground, ele vai ligar a lâmpada. Tá, então agora deixa eu ligar aqui o conjunto. Pronto, placa ligada. Deixa eu tentar não encostar em nada para não tomar choque, né? E eu vou ligar agora o ground aqui, que está vindo aqui, do fio branco com laranja, que está conectado no input 1. Vocês perceberam que eu esbarrei e ele ligou e desligou a lâmpada, porque ele tem um sistema de debounce para evitar falso acionamento. Então eu tenho que encostar e esperar um pouquinho, senão ele entende que é um falso acionamento. Isso com um botão ele fica um funcionamento melhor. Aqui eu estou encostando os fios, então realmente fica um acionamento meio intermitente. Muito bem. Feito isso, esse é o funcionamento que vocês vão usar na prática, ligando, deixa eu desligar aqui para não tomar choque, passando esses dois fios, tanto o cabo de rede pelo conduíte até o interruptor, tem que ser um interruptor de pulsar, tipo campainha, e vocês vão passar esse fio aqui também, que é o ground. Eu vou deixar ele enrolado aqui, porque eu já demonstrei aqui como que funciona, como é que vocês vão ter que fazer.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui como fazer para instalar o programa. Então tá, eu vou então na Play Store, basta aqui pesquisar por Sige Control, ó, SIGE Control, e escolher esse aplicativo aqui da folhinha, ó, do ícone da folha, e instalar. Eu vou desinstalar ele para ele começar do zero aqui e vou instalar o Bluetooth. Ele fica piscando assim, quando conecta, aí ele fixa essa luz. E vocês, o ideal aqui é o seguinte, ó, vou abrir, eu não vou nem abrir o aplicativo agora, primeiro eu vou vir aqui, ó, vocês têm que vir aqui no ícone do Bluetooth, ligar o Bluetooth se não tiver ligado, ó, e aí ele vai conectar o dispositivo, normalmente chama HC06, é esse daqui que vocês têm que conectar. O meu já está conectado, eu vou vir em mais configurações aqui e vou desconectar para vocês verem como é que funciona. Ó, eu vou clicar aqui na engrenagem e vou escolher a opção esquecer. Porque aí na opção esquecer, ele vai vir aqui, ó, deixa eu voltar e fazer de novo. Bluetooth, ó, ele não aparece aqui. Vou vir então em mais configurações. Olha lá, ele agora está aqui. Eu clico em dispositivos disponíveis e ele pede essa senha. A senha que é o PIN. A senha é 1, 2, 3, 4. E clica em OK. Aí ele vai parear. Então isso é o que vocês precisam fazer antes de abrir o aplicativo do Sige Control. Aí eu vou agora abrir. Isso ele faz também automaticamente, mas é mais fácil fazer pelo sistema do que pelo aplicativo. Às vezes pode ele não atualizar alguma informação. E aí aqui eu vou andar para o lado aqui, arrastar para o lado aqui para ele ir mostrando aqui as funções, tá? Ele está mostrando as características do programa e tudo mais. E eu posso optar aqui por não ver mais essa apresentação das características, selecionando aqui e clicando em ir para o painel. O painel é onde eu vejo as portas de entrada e os acionamentos, o status de acionamento, ó. Então aqui eu tenho todas as 8 portas e seus respectivos status. Se eu clicar aqui em S1, que é a única saída que eu tenho realmente uma lâmpada ligada, ele vai ligar, olha lá, acionou e me indicou o status de que está ligada. E se eu clicar de novo, ela desliga. As outras portas também, ó, ele vai indicar só pelo LED aqui, não, vai acender o LED da porta 2, porta 3, ó. Então aqui eu tenho todas as indicações das 8 portas. E o contrário também é verdadeiro. Se eu ligar aqui pelo acesso técnico à porta ou pelo interruptor de pulso, eu clico aqui, ele vai acender a luz e vai me indicar no programa aqui que foi acionado. E eu, pelo acesso técnico, vou desligar. É isso aí, tá bom? Então é assim que funciona esse programa. Ele tem algumas funções interessantes aqui. Vou mostrar uma delas aqui, depois a gente vai falar dessas funções com mais detalhes. Mas ó, vou ligar todas as saídas. S3, S4, S5, S6, S7, S8. Ligou todas, ó, todos os LEDs estão acesos. E eu vou vir aqui, ó, em funções. E olha, eu tenho uma função para desligar tudo, ó. Eu tô saindo de viagem, sei lá, eu tô saindo de casa, eu quero verificar, eu quero garantir que tudo está desligado. Eu venho aqui e desliga tudo. E eu consegui um botão aqui, eu desmontei a campainha aqui de casa para conseguir esse botão, ó, que esse é o tipo de botão que vocês vão precisar para pulsar a porta e fazer o acionamento pelo interruptor. Então nós temos o acionamento pelo aplicativo, o acionamento pelo interruptor e o acionamento pelo acesso aqui técnico. Deixa eu voltar a ligar o cabo de rede aqui. Deixa eu voltar para o painel aqui.
Aí pelo interruptor, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse cabo aqui, que a gente fez o teste dele, que é esse aqui. Vou ligar aqui no interruptor, vou dobrar ele para dar um contato melhor. Porque isso é uma tendência, né? O interruptor que a gente está acostumado é aquele interruptor padrão, mas a tendência da automação já é esse padrão pulsar. Então aqui, a hora que eu apertar o botão de pulsar, ele vai ligar a lâmpada e também sinalizar aqui no aplicativo. É isso aí, tá vendo? Então esse é o botão característico que vocês vão ver nas casas do futuro, as casas que têm automação. E isso inclusive elimina problemas como o three-way, né? Aquele problema de ter que fazer toda uma fiação para conseguir acionar em 2 pontos. Isso aqui resolve porque eu consigo colocar botões em paralelo. Inclusive aqui nós temos em paralelo o acesso técnico, é um botão em paralelo com o da campainha aqui, ó. Então eu consigo colocar vários botões pela casa para acionar a mesma lâmpada, a mesma saída de potência com o botão de pulsar sem precisar fazer three-way, que é uma coisa que vai economizar aí muita fiação. E conforme eu falei aqui, eu não tenho perigo de encostar nos terminais do botão do interruptor, porque aqui só tem uma tensão lógica que a gente chama de TTL, que é a tensão de 5 volts, e essa tensão ela não tem, 5 volts não dá choque, né? A tensão é muito baixa para dar choque, então não tem perigo de, na instalação elétrica, tomar algum choque no interruptor, igual eu já tomei. Eu já tomei choque em interruptor, não é agradável, então isso também resolve essa parte. Ó, eu posso desligar tanto aqui pelo aplicativo, como pelo acesso técnico, como poderia ter outros interruptores desse em paralelo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado por assistir. Até a próxima.